O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, itens 8 e 9, fora da igreja não há salvação, fora da verdade não há salvação. Meus irmãos, ao comentar esses itens, em primeiro lugar vamos pensar, em que se constitui a salvação? Segundo algumas interpretações, a salvação se constitui na conquista do reino de Deus, em alcançar o paraíso, em oposição àqueles que não seguem o caminho do bem e que estariam condenados à danação eterna. É muito comum vermos que a salvação, assim entendida, está restrita somente aos adeptos de determinada crença ou doutrina. A salvação já esteve também vinculada à posição social ou à nobreza, e para muitos ela está vinculada ao simples arrependimento pelas faltas, ainda que, sincero ou não, ele somente aconteça no leito de morte. E a história registra casos em que a salvação foi até comprada. Em troca de uma doação feita à igreja, todos os pecados eram perdoados e a pessoa garantia um lugar no céu. Mas para nós espíritas, que não aceitamos a ideia ilógica de que um Deus amoroso pudesse criar seres que estariam destinados ao tormento eterno, já que, por ser onisciente, ele conhece o destino de cada um e, ao criar um espírito, ele já saberia se o seu destino final seria o céu ou o inferno. E, da mesma forma, consideramos também ilógica a ideia de que o simples arrependimento das faltas possa colocar o pecador no mesmo nível daquele que, durante a vida, soube resistir a todas as tentações e teve uma vida sem mácula. O Espiritismo nos mostra que o arrependimento deve ser seguido pela expiação da falta, que consiste em arcar com as consequências das ações equivocadas e pela posterior reparação delas junto àqueles que tiverem sido prejudicados. Aprendemos também que não existe barganha na justiça divina. Não podemos comprar o acesso às regiões mais elevadas da espiritualidade. E até mesmo a caridade que venhamos a fazer somente pensando na recompensa tem pouco valor perante Deus. Mas, afinal, o que é a salvação? Se entendermos a salvação como acesso à suprema felicidade, utilizando a definição de Kardec nesse texto, o Espiritismo nos mostra que esse estado de felicidade é somente desfrutado pelos espíritos mais evoluídos que já percorreram a longa fieira de reencarnações, que já transcenderam a matéria e têm uma existência toda espiritual. Eles já não têm o que expiar, eles já se purificaram e agora continuam seu processo evolutivo, servindo de executores diretos da vontade de Deus na criação e direção de mundos e galáxias. Mas enquanto não desfrutamos dessa felicidade suprema, podemos desfrutar de uma felicidade relativa, que tanto maior será quanto mais nos desapegarmos da matéria e quanto mais tranquilidade tivermos em nossas consciências. E a paz de consciência somente obtemos quando agimos de forma harmônica com a lei divina. E qual foi a fórmula que Jesus nos prescreveu? Amai o próximo como a si mesmo. E foi por isso que os Espíritos nos disseram que fora da caridade não há salvação, pois a caridade com todos é a materialização desse maior mandamento ensinado por Jesus. A salvação, então, não depende de pertencermos a esse ou aquele grupo, ou seguirmos determinada religião, ou de termos ou não uma religião, ou de pretensamente possuirmos a verdade, mas tão somente do bem que praticarmos de forma desinteressada, simplesmente por sabermos que todos somos irmãos, filhos do mesmo Deus e que devemos nos amar e auxiliar mutuamente. E vamos a uma mensagem que está no livro Toques de Luz, por Lorival Lopes. Multidões lotam as igrejas sentindo necessidade de mais proteção. A necessidade de obter proteção, bênção, segurança é algo que trazemos desde o nascimento. Queremos ser o filho no colo da mãe. No entanto, com o amadurecimento mental e emocional, essa necessidade sofre transformações. Descobrimos que estamos o tempo todo suficientemente protegidos por Deus e que o principal da nossa existência é a nossa orientação interna. A vida é como uma estrada que leva a Deus. Para trilhá-la, devemos desenvolver as aptidões necessárias. Por isso, reconheça as bênçãos que Deus lhe dá. Acredite que as suas condições para atingir a felicidade estão prontas na sua alma, assim como o atleta crê nas disposições e energias que possui para vencer a corrida.
Tenha a convicção de estar sob proteção, com tudo em você de prontidão para o progresso, com novas luzes, mais paz e alegria. Vá ao seu altar interno e seja reconhecido a Deus. Você não encontra nos templos de pedra luz tão bela quanto a do seu templo interior. E elevemos nossos pensamentos em uma prece. Meu Deus, mais uma vez quero me calar e fazer calar para mim os apelos do mundo exterior para que possa identificar Tua presença dentro de mim. Sei que estás presente em toda a criação por meios que desconheço, mas consigo identificar Tua autoria ao contemplar a harmonia e perfeição da natureza. E da mesma forma, posso descobrir-te em meu íntimo, no templo do meu coração. São muitos os caminhos que levam a Ti, mas nenhum basta por si só. Para Te encontrar, é necessário o esforço da caminhada, em uma jornada de introspecção, de autoconhecimento, para que identifique as minhas possibilidades e minhas limitações, para que, conhecendo-me e aceitando-me como sou, identifique a minha verdade e escolha o melhor caminho a seguir para progredir de acordo com minhas forças, mas de forma ininterrupta, sem me decepcionar frente ao que ainda não posso realizar e rogando a assistência de Teus mensageiros para fazer um pouco mais a cada dia, revelando pela caridade Tua presença em mim em cada ato que venha praticar, alcançando a paz da consciência, estado de felicidade dos justos e daqueles que se esforçam em seguir Tuas leis. Que assim seja.